Olá, pessoal. Hoje, dando seguimento à disciplina de parasitologia, nós vamos falar um pouquinho sobre a classe dos artrópodes. A principal característica que diferencia os artrópodes dos demais invertebrados são as patas articuladas, tá? Então, esse processo relacionado às patinhas dos artrópodes é que vai estar diferenciando ele dos demais, e a gente vai ver o porquê. Foi essa característica que deu nome ao grupo, pois a expressão patas articuladas vem do grego artro, que significa articulação, e podos vem de patas. São um filo de animais invertebrados que possuem exoesqueleto rígido e vários pares de apêndices articulados. Então, eles vão estar em várias patinhas, cujo número varia de acordo com cada classe. Os artrópodes formam um grupo extremamente diversificado, ou seja, tem diversas espécies, tá? Com mais de 1 milhão de espécies, imagine quantas, descritas e catalogadas em todo o mundo. E claro que a gente vai estar trazendo aquelas principais, as mais conhecidas, porque também estaremos associando algumas patologias mais comuns que vocês estarão vendo no dia a dia. O exoesqueleto de todos os artrópodes é composto por quitina. Os artrópodes terrestres são revestidos por uma cobertura de cera impermeável que impede a desidratação. Então, eles têm aquela característica daquela cerinha, como se fica aquela coloração um pouco mais brilhante, tá? Aquela encapsulado, né, desses artrópodes. É uma característica também comum deles. Aqui a gente traz, tá, como se fosse um besourinho, uma barata, só para vocês verem, e a coloração fica sempre mais brilhante, mais em evidência, justamente por causa dessa capinha cerosa, né, que ele fica revestido. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre algumas doenças, que seria a escabiose e a pediculose, que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar. A escabiose. O que é a escabiose em si? É o nome técnico que se dá à sarna, tá? Uma infecção parasitária da pele que produz pápulas avermelhadas e muita coceira. Então, normalmente o indivíduo que está com a escabiose, ele vai ter muito prurido, tá? Que é a coceira, e vai ficar também com as pápulas avermelhadas, que às vezes são tipo aqueles formatos de petequias, de carocinhos em toda a região do corpo ou em algumas partes que são as mais comuns que a gente também vai estar aqui vendo hoje. Então, a sarna ela é causada por um ácaro, que é o Sarcoptes scabiei, e sua infestação é facilmente transmitida de pessoa para pessoa através do contato físico. Então, percebam que é uma doença infecto-contagiosa, que passa de pessoa para pessoa, e esse contágio, infelizmente, acaba sendo até muito rápido. A gente tem que tomar diversos cuidados com isso. Raramente de roupas ou de objetos compartilhados. A fecundação do ácaro ocorre na superfície da pele. Lembra que a gente falou nas aulas anteriores que alguns teriam esse processo relacionado à penetração, né, para o meio interno do organismo, e que outros seriam de forma mais superficial. Então, a escabiose é o quê? Superfície, pele. Ele não adentra no organismo diretamente. Logo após o macho morrer, a fêmea vai penetrar na pele humana, cavando um túnel por um período aproximado de 30 dias. Então, no momento inicial, ele vai ficar o quê? Na superfície da pele, tá? Posterior à perda do macho, à morte deste parceiro, né? A fêmea ela começa esse trabalho de escavação, que é um trabalho que vocês perceberam que é um pouco mais lento, porque ela leva em média de 30 dias para conseguir gerar essa ruptura e estar passando para dentro do organismo. Depois, ela vai depositar os seus ovos. Quando eles eclodem, né, explodem, nascem, liberam as larvas que retornam à superfície da pele para completar seu ciclo evolutivo. Este processo de maturação é de 21 dias. Importantes, né? Sinalizar que gatos e cachorros não transmitem a sarna humana. Eles têm, sim, as sarnas deles, mas lembrem-se que nós estamos falando de seres humanos. Nosso curso é técnico em enfermagem, então logo a gente está trazendo as doenças vinculadas aos seres humanos e não aos animais, tá? E aí o que é que acontece? Então vai ver o processo do ciclo como é. Ele fica sobre a pele, o casalzinho lá, o macho e a fêmea.
esse macho, pelo ciclo comum, ele vai morrer. A fêmea, em média de 30 dias, vai levar para gerar escavação na pele. Ela vai depositar esses ovos, com em média de 25 dias, de 21 dias, vai começar todo o processo de ciclo novamente, porque eles vão voltar para o início da pele e gerar todo o processo. Lembre-se que as larvas já estarão instaladas. O ácaro fêmea cava túneis sobre a camada superior da pele e deposita seus ovos, que após poucos dias eclodem em larvas, provocando muito prurido, que é justamente a coceira que a gente acabou de falar. Então, a principal característica da escabiose vai ser justamente esse prurido intenso, essa coceira, assim, numa proporção muito grandiosa, tá? Então, é a principal característica, e isso vem de uma forma mais intensa no período da noite. Não que durante o dia não ocorra coceira, mas à noite essa característica ela se torna mais intensa. Aqui, só para vocês verem, ó, um ácarozinho, tá? Aqui, como a gente falou, que fica as pápulas avermelhadas no corpo aqui de uma criança. Inclusive, reparem que está na região abdominal e torácica praticamente completa, tá? Aqui, se a gente parar para analisar as partezinhas dos braços, a gente consegue estar identificando. Então, vocês aí pelo slide vão conseguir ver isso de uma forma mais clara do que aqui agora na gravação. As manifestações clínicas são decorrentes da ação direta do ácaro. Então, esse contato havendo esse ciclo evolutivo, né, de vida do ácaro no corpo, começam a aparecer, além do prurido, também algumas outras características. E também, em grande parte, vai haver hipersensibilidade desenvolvida pelo paciente contaminado. Então, a pele vai ter mais hipersensibilidade justamente porque é onde ocorre a manifestação principal, que é a questão do prurido. As principais lesões na pele são os túneis e, nas suas extremidades, pequenas vesículas. A cabeça sempre é polpada, então a gente vai ver que essas pápulas na região do couro cabeludo, do crânio em si, não vai acontecer. Tá? Escoriações na pele são frequentes por causa da coceira intensa. Então, o que acontece? Devido a tanto esse processo do prurido intenso, às vezes mesmo auxiliando na questão de um tratamento farmacológico, isso leva um certo tempo para o organismo ele estar gerando seus efeitos, né? Quando vai gerando tanto prurido, a tendência, principalmente às vezes a gente não consegue ter tanto um controle com criança, é que diante desse processo de tanto estar coçando, acaba gerando algumas lesões na pele, aquelas feridinhas, né? Um pouco maiores, justamente pela sensação de coceira que fica, a gente acaba realmente coçando a região. Os locais mais de preferência destes ácaros são as membranas interdigitais dos dedos, das mãos, nos punhos, cotovelos, axilas e em torno dos mamilos, das mamas das mulheres e no pênis relacionado à bolsa escrotal também, ao longo da linha da cintura e sobre a parte inferior das nádegas. Então, assim, existem alguns lugares mais específicos, mas isso, de uma forma geral, pode acabar, né, partindo para outras regiões do corpo, como a gente viu na figura anterior, que está até a região abdominal e torácica toda cheia de pápulas. Um raspado das escavações possibilita a análise do material ao micro-organismo para confirmar a presença de ácaros. Então, através dessa raspagem, né, dessa coleta de material que é realizado, pode sim estar identificando se existe a presença dos ácaros ou não, para gerar o quê? O processo relacionado ao diagnóstico da escabiose. A escabiose, ela pode ser curada com a aplicação de um creme contendo permetrina ou uma solução de lindano. Claro, isso sempre conforme a prescrição médica, tá? O tratamento consiste em usar medicamentos tópicos em todo o tegumento. Todo o processo de pele, o ideal, sim, é que seja passado algum tipo de loção à base de uma medicação específica para que possa estar dando seguimento a esse tratamento. Então, peles, pelos e os cabelos, ou o uso de medicamentos orais, que aí vai ficar também a critério médico. E muitos acabam fazendo um combinado, né, da medicação oral e de uma loção também cutânea. A escolha vai depender das características da doença em cada paciente e também das suas condições gerais de saúde. Então, sempre, como toda patologia, isso vai ser analisado. Portanto, o tratamento é individualizado pelo médico para cada paciente, de acordo realmente com a condição atual que ele se encontrar. A limpeza muito minuciosa das roupas de cama ou do vestuário não são obrigatórias, porque, como a gente falou no início da aula, é algo que está mais relacionado diretamente. Claro, é importante manter, sim, essa conscientização, né, de estar separando. É bacana isso, de
tentar manter, né, essa separação tanto de toalha, evitar sentar na mesma cama onde esse paciente estiver dormindo, até mesmo no local. Mas, assim, de uma forma direta, o contato ele é feito, ó, pessoa a pessoa, realmente, contato pele a pele mesmo, do que diretamente por roupas, por algo que esse paciente ele tenha tido contato. A limpeza normal das roupas é suficiente para eliminar o ácaro, mas os familiares dos indivíduos que tiverem contato íntimo com uma pessoa infectada também devem ser tratados, porque o risco, a probabilidade dele ter adquirido também o ácaro já se torna maior justamente porque houve esse contato próximo. A prevenção ela vai consistir basicamente em evitar contato com pessoas, roupas contaminadas. Uma vez detectado um paciente com escabiose, todos que tiveram contato com ele devem ser examinados e tratados, né, investigados. Caso estejam infectados, devem também ser tratados. Desta forma, é interrompida a cadeia de transmissão da parasitose. Então, o importante é isso. Teve contato com qualquer outra pessoa, é necessário, sim, que essa pessoa ela também seja analisada para verificar se está contaminada ou não. Se não estiver, ótimo, mantém-se todo o cuidado para que isso não ocorra. Caso esteja, também vai precisar ser tratada e, conforme a prescrição médica, vai dar seguimento ao tratamento. E aqui a gente começa a falar um pouquinho da pediculose, tá? Pediculose nada mais é do que os piolhos, que muitas vezes também vem caso de infestação em alguns indivíduos e a gente precisa tomar cuidado. Principalmente porque, quanto profissionais de saúde, a gente lidar também com situações como essa, onde às vezes o paciente, ele, por exemplo, adentra na instituição hospitalar em busca de um atendimento por uma outra patologia, mas ele pode estar, sim, com a pediculose, uma infestação, e a gente também precisa tomar cuidado com o uso dos nossos equipamentos de proteção individual, né? Olha o uso da touca, o quanto se faz importante num momento como esse, para evitar que a gente também o quê? Seja contaminado, já que a gente sabe que aqueles bichinhos eles se proliferam muito rápido. E, na maioria das vezes, a gente sabe também que é comum essa doença ser mais específica das crianças, né? Por alguns processos relacionados também a cuidados, a higiene. Mas nada impede também que um adulto tenha. Então, vamos lá. A pediculose é uma infestação de piolhos, que são insetos ectoparasitas da ordem Phrixtoptera, que se alimentam de sangue. Embora o termo pediculose em humanos possa apropriadamente se referir à infestação de piolhos em qualquer parte do corpo, embora a gente sabe que o comum é o couro cabeludo, né, o crânio, a forma mais comum é a Humanus capitis, que é a forma de infestação da cabeça das pessoas por espécie de piolho específica. Então, assim como vários outros estudos que a gente fez, existem diversas espécies, mas a gente vai falar específico da Humanus capitis, que é aquela que a gente realmente vê comumente no nosso dia a dia, tá? Voltada para a região craniana, para os cabelos. A infestação de piolhos na cabeça das pessoas é mais frequentemente em crianças de 3 a 10 anos e seus familiares. Os familiares muitas vezes acabam sendo contaminados justamente pelo processo do convívio. Então, por isso, é tão importante ter uma atenção, né, mais específica para as crianças, no caso, quando a gente fala de pediculose, para que evite essa infestação aos demais membros da família. Os piolhos, eles são transmitidos através do contato direto com a pessoa infectada. Então, muitas vezes, o que acontece? Você está com a cabeça próxima, por exemplo, fazer o compartilhamento de um boné, né? Esse seria um outro meio de contágio. Pente, às vezes, o indivíduo ele pode ter se deitado, e aí, de repente, algum cai da cabeça, está ali pelo travesseiro, outra pessoa vem e deita. São formas, realmente, que pode ocorrer a contaminação. Aqui só para vocês verem, tá? Aqui nós temos um piolho e aqui a gente tem um cabelo cheio de pontinhos bem menores, branquinhos, que são chamados as lêndias, né? Que são os óvulos que vão dando segmento, surgimento. Aqui eles estão pequenininhos ainda, vão dando segmento aos piolhos. O sintoma mais característico da pediculose também vai ser o prurido intenso, tá? Normalmente acaba gerando aquela coceira bem significativa também. Às vezes até a gente percebe um certo nervosismo, uma certa irritabilidade de quem está, porque às vezes a infestação está tão grande, então várias picadas ao mesmo tempo, a pessoa fica um pouco irritada, tá? Então, coceira intensa no couro cabeludo, principalmente na parte de trás da cabeça, podendo chegar ao pescoço e ao tronco. Também podem surgir pontos avermelhados, como picadas de mosquito, aparecimento de íngua e infecções nos casos mais graves da infestação. Então, a depender desse quantitativo, né,
né, pode gerar situações mais graves, mais extremas. Aqui a gente fala muito sobre essa questão relacionada aqui na parte de trás, às vezes essas coceiras são mais intensas, porque, por exemplo, às vezes a cabeça está encostada em um travesseiro ou em uma região, eles acabam se aglomerando mais naquele ponto, onde está em um processo um pouco mais rígido, né, em contato mais rígido. Às vezes as meninas usando muito cocó, muito rabo de cavalo, então eles ficam mais nessa região onde a concentração de cabelo, né, naquele momento está maior. Então, acaba tendo essa característica de, às vezes, a coceira está mais nessa região justamente porque eles se concentram assim. A presença do parasita, que é o piolho, e de seus ovos, que são as lêndias, tá? Que aparecem como pequenos pontos esbranquiçados, grudados aos fios do cabelo. O que a gente vê muitas vezes é que assim, o cabelo fica bem com essas partes esbranquiçadas pelo quantitativo realmente das lentes, que são muito grandes. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque não adianta só fazer a eliminação dos piolhos, né, deles já na fase adulta propriamente dita, mas dessas lentes, senão o processo em si a gente não consegue parar. Para diagnosticar a infestação de piolhos, todo o couro cabeludo deve ser penteado cuidadosamente com um pente fino para piolhos. Existem alguns pentes já específicos mais para isso, porque as cerdas dele, né, vai estar bem próximas, bem apertadinhas, eu diria assim, né, umas das outras, para justamente fazer a remoção desses piolhos e também tentar trazer essas lêndias que estejam acopladas nos fios. O tratamento é feito à base de inseticidas piretroides, de uso local, ivermectina, de uso oral, e o escabim, que pode ser um shampoo. Isso também vai ficar a critério médico, e a gente sabe também que muitas vezes dá situação relacionada à pediculose, e muitas pessoas não passam no médico se isso não estiver numa forma mais grave. E na farmácia mesmo a gente consegue algumas indicações de um determinado tratamento. O tratamento é feito à base, então, dessas medicações, como a gente falou, mas tem alguns cuidados que também vão estar auxiliando nesse processo para a eliminação, tá, desses artrópodes de uma forma mais rápida. Então, a lavagem dos cabelos com shampoo e aplicação de loções específicas, né, para o tratamento seria o ideal. Em alguns casos, pode ser necessária a medicação oral também. Remoção total dos piolhos e lêndias com pente fino ou manualmente, um por um, pois os medicamentos não matam os ovos do parasita. Olha aí a importância que a gente acabou de falar. Então, não adianta eliminar só os em fase adulta. Se as lêndias não forem eliminadas, automaticamente essa produção ela vai dar seguimento. A gente vê aqui que essa situação relacionada a um é bom mencionar, porque tem alguns locais que a gente vê que as pessoas se predispõem, né, a parar e tentar ali catando um por um realmente. Mas, assim, é uma situação tanto quanto complicada não fazer uso de uma medicação em paralelo, porque os fios do cabelo passam muito despercebidos, né, alguns entre uns fios e outros, e infelizmente sempre vai acabar tendo algum. Então, esse processo de tentar amenizar, bacana, mas achar que vai eliminar completamente dessa forma de estar catando, infelizmente não se consegue. Tem que entrar, sim, com uma composição farmacológica, seja ela pelo uso do shampoo, seja ela por via oral, conforme o que for mais indicado diante de cada situação, pelo processo real de infestação. Se está na fase inicial, se está na fase mediana, se já está muito avançado, então precisa ser avaliado. É importante que todos que convivam com a pessoa acometida pela pediculose sejam examinados e, se necessário, tratados para evitar reinfestação. O corte dos cabelos nem sempre é necessário. Às vezes, numa infestação que já esteja no avanço, né, na fase significativa mais grave, isso sim é necessário, ajuda bastante, porque quanto menos cabelo tem, menos lêndia vai estar instalada na região e a visualização e até mesmo para passar um shampoo, algo, facilita um pouco mais, mas isso não é uma regra. Teve pediculose, precisa cortar o cabelo. Não é assim. Muitas mães, né, nas crianças, às vezes acabam optando realmente, e principalmente mais nos meninos, porque acham um processo mais, em matéria de processo dinâmico, mais rápido, para ter uma resolução. Mas isso não é uma regra. Para evitar a pediculose, o ideal é evitar o compartilhamento de roupas, toalhas, acessórios de cabelo e outros objetos de uso pessoal, bem como evitar o contato direto com as pessoas infectadas pelo parasita. Senão, vira aquele ciclo rotativo e o tempo todo vai ter a contaminação. As crianças são com frequências mais infectadas, principalmente na escola. Recomenda-se que sejam sempre examinadas e que passem o pente fino para evitar a infestação
que se propague. As que usam cabelos compridos devem prendê-los para ir à escola. O ideal é isso, porque no cabelo preso, esse processo relacionado a uma possibilidade de contaminação, ela sempre vai ser menor do que os cabelos soltos, que ficam realmente mais em liberdade, né, em contato com outras pessoas. É fundamental que a escola seja comunicada sempre que alguma criança apresentar o problema. Dessa forma, todos podem ser tratados ao mesmo tempo e o ciclo de recontaminação será interrompido. Então, por que é importante sinalizar a escola num caso como esse? Às vezes a gente vê até lá no diário escolar, né, um bilhetinho pedindo para dar uma olhada, porque acaba passando realmente de criança para criança. A partir do momento que isso é sinalizado, todo mundo começa a tomar mais alguns cuidados e esse ciclo vai ser interrompido. Aqui eu trago para vocês as referências, tá? Muito obrigada e até a próxima aula.